O som seco do impacto, osso contra carne, ecoou de forma antinatural dentro da cabine pressurizada do avião. Os passageiros prenderam a respiração quando o policial Ethan Cole, com o rosto distorcido pela raiva, ficou de pé sobre a mulher que acabara de agredir. Ela era de uma beleza arrebatadora, pele morena, olhar firme e um vestido de seda azul escuro com flores douradas, agora amarrotado e manchado de sangue. Seu crime: ter se recusado de forma calma e silenciosa a ceder o assento que havia pago. Cole, acostumado ao poder que seu distintivo lhe dava, acreditava que tinha acabado de colocar mais uma cidadã insolente em seu devido lugar. Ele não sabia que acabara de agredir uma agente federal, uma mulher treinada para destruir homens como ele sem precisar levantar a voz. Para ele, aquilo terminava ali. Para ela, estava apenas começando. Antes de sabermos como essa mulher desmontaria toda a vida de Ethan, peça por peça, comenta de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever, porque a justiça está só começando. O ar reciclado do Boeing 737 vibrava num zumbido monótono que normalmente embalava os passageiros em um torpor pacífico. Mas para Lena Hawthorne, era o som da transição, o ruído branco entre duas vidas. Nas últimas 3 semanas, ela estivera profundamente infiltrada em uma operação de contrabando internacional. Agora, voltava para casa, sem armas, sem disfarces. Apenas uma mulher cansada num vestido azul de seda, tentando se reconectar consigo mesma. O assento na primeira classe, 2A, era sua pequena recompensa, um espaço para respirar, longe do mundo que exigia dela força o tempo todo. Encostou a cabeça no vidro frio, observando o brilho dourado do sol, refletindo nas nuvens a mais de 9.000 metros de altura. O primeiro sinal de problema foi uma sombra se projetando sobre ela. Lena não abriu os olhos. No seu trabalho, você aprende a sentir a energia de alguém antes de vê-lo. E essa energia era pesada, impaciente, impregnada de privilégio. Com licença, uma voz masculina resmungou, grossa, autoritária, acostumada a ser obedecida. Lena levantou o olhar lentamente. O homem era grande, quarentão, de terno barato e olhar arrogante. O corte de cabelo militar e a marca visível do coldre no cinto denunciavam o policial. "Você está no meu lugar", disse ele, mostrando o cartão de embarque como se fosse um mandado. Lena olhou para o bilhete dele, depois para o seu. "Este é o 2A. O seu diz 3B. Respondeu com calma, sem agressividade, apenas constatação. Ele franziu a testa, os olhos se estreitando. Agora, ele realmente a via, ou achava que via. Seu olhar desceu lentamente, se demorando nas curvas sob o tecido leve. Era o olhar de um homem que acreditava que o mundo lhe devia obediência, e as mulheres, deferência. "Houve um engano", insistiu ele, endurecendo a voz. "Minhas costas estão ruins. Preciso de espaço. Você vai precisar se mover." Uma comissária de bordo, Daniele, se aproximou rápido, com um sorriso profissional no rosto. "Há algum problema, senhor?" Ele sacou o distintivo com um gesto preciso. "Policial Ethan Cole, Departamento de Polícia de Savannah. A companhia bagunçou minha reserva. Preciso deste assento." O sorriso de Daniele vacilou. Policiais a bordo eram sempre uma incógnita. Às vezes uma ajuda, às vezes um problema. Lena lhe devolveu um pequeno sorriso. "Com todo respeito, agente, mas este assento é meu. Reservei há meses." O maxilar de Cole se contraiu. Ele não estava acostumado a ser contrariado, ainda mais por uma mulher. Para ele, ela era apenas mais uma madame que precisava aprender a se colocar no lugar. "Eu não estava pedindo", rosnou ele, inclinando-se para mais perto. "Estou dizendo para levantar." Os passageiros ao redor começaram a se mexer desconfortáveis. Daniel tentou intervir. "Senhor, não posso obrigar outro passageiro a mudar de assento pago." "Eu cuido disso", interrompeu Cole, afastando-a com um gesto impaciente. Ele se inclinou sobre Lena, o rosto corado de raiva. "Última chance. Levanta."
Lena o fitou com olhos firmes, escuros como granito. Sua calma era uma máscara, a mesma que usava diante de criminosos armados. Mas por dentro, algo se realinhava. O cansaço da missão evaporava, substituído por um foco frio e absoluto. Aquele homem não era apenas um inconveniente, era um símbolo, um daqueles que confundem autoridade com poder e lei com domínio. Ela respirou fundo. Não. A palavra saiu baixa, mas carregada de força. Um ponto final que ele não esperava. Por um segundo, o silêncio reinou. Então a fúria o consumiu. O punho dele subiu, não em gesto de empurrão, mas de ataque. O som do impacto atravessou a cabine. A cabeça de Lena bateu na janela, o vidro tremendo. Um suspiro coletivo percorreu o avião. O sangue escorreu pelo lábio dela, marcando o tecido azul. Ela não desmaiou. Apenas ficou ali, encostada, atônita diante da brutalidade. Ethan Cole ficou de pé, respirando pesadamente, o punho ainda cerrado, e um lampejo sombrio de satisfação no olhar. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Durou apenas um segundo antes de a cabine explodir em gritos, celulares gravando e vozes indignadas ecoando pelo corredor. A aeromoça Danielle tremia, o rosto pálido. Cole tentou recuperar o controle, rosnando. Todos mantenham a calma. Ela estava sendo agressiva e desobediente, mas dessa vez ninguém acreditou nele. E naquele momento, sem saber, ele já tinha perdido muito mais do que o controle. Havia acabado de iniciar a própria queda. O impacto daquela cena só alimentou ainda mais a indignação que pairava no ar. Lena Hawthorne se levantou lentamente. Cada movimento seu era medido, controlado, quase ritualístico. Ela tocou o lábio ferido com a ponta dos dedos, olhou o sangue na pele e, em seguida, ergueu os olhos para o policial Ethan Cole. O que havia em seu olhar era o tipo de silêncio que congela o ar. Não havia medo, não havia choque. Era apenas a serenidade de um terremoto prestes a acontecer. Os passageiros recuaram instintivamente. Havia algo em Lena que fez o ambiente mudar. Aquele não era o rosto de uma mulher derrotada. Era o de alguém que tinha acabado de receber uma missão. E a missão era ele. O olhar dela começou a percorrer a cabine como o scanner de um perito. O homem no assento 3A, quarentão, terno cinza, expressão indignada, possível testemunha de caráter. O adolescente no corredor oposto, moletom escuro, celular na mão, gravação digital em andamento. A comissária Danielle, pálida, falando com urgência no telefone interno, relatório oficial sendo criado. E por fim, Cole, o valentão desmoronando aos poucos, a raiva cedendo lugar à incerteza. Ele já percebia, tarde demais, que aquele não era o tipo de lugar onde o distintivo fazia dele um deus. "Eu sou um oficial da lei", gritou mais alto, como se o volume pudesse transformar sua mentira em verdade. "Eu estava mantendo a ordem." A voz dele foi cortada pela calma cortante de Lena. "Danielle", disse ela, sem sequer olhá-lo. "Peça ao comandante que comunique à central do aeroporto. Quero uma patrulha aguardando no portão de desembarque." A frase caiu na cabine como uma sentença. Não era um pedido, era uma ordem. E naquele instante, todos entenderam que a hierarquia havia mudado. O rosto de Cole ficou vermelho. "Você não vai me dar ordens. Eu sou a autoridade aqui." Antes que ele pudesse dar outro passo, o homem do assento 3A se levantou. "Se você encostar nela de novo", disse com voz baixa e firme, "eu quebro seu braço." O silêncio seguinte foi elétrico. Uma segunda comissária, um homem alto chamado Miguel, surgiu no corredor, postura ereta. "Senhor, volte ao seu assento", disse ele com autoridade. "Ou terei que detê-lo com algemas de contenção." A palavra algemas fez Cole vacilar. Aquela seria uma humilhação pública, a pior possível para alguém como ele. Seu olhar de ódio encontrou o de Lena por um breve instante antes de ele se virar, pisando duro e seguir de volta para a classe econômica. Danielle ofereceu uma bolsa de gelo. "Senhora, está tudo bem?"
Quer que chamemos um médico? Lena pressionou o gelo contra o lábio. Estou bem, respondeu, a voz quase ausente. Só garanta que todos os nomes e gravações sejam preservados. Principalmente o do garoto com o celular. Ela não sentia dor. A dor era apenas um dado, algo a ser registrado e analisado. Sua mente, agora completamente desperta, trabalhava como uma engrenagem fria e precisa. Documentar, isolar, controlar. Os passageiros a observavam com um misto de empatia e reverência silenciosa. Eles viam uma mulher agredida, mas o que realmente estavam vendo era uma caçadora reorganizando o tabuleiro. Ethan Cole havia cometido 2 erros fatais. O primeiro, levantar a mão contra ela. O segundo, e o mais grave, mostrar seu distintivo. Ele havia se identificado, entregando tudo o que ela precisava. Para ele, aquele distintivo era proteção. Para ela, era uma coleira. E ela estava prestes a puxar com força suficiente para quebrar o pescoço simbólico de toda a estrutura que o sustentava. Durante o restante do voo, Lena permaneceu em silêncio. Os olhos semicerrados, o rosto sereno, mas por dentro tudo trabalhava. Ela montava um mapa mental. Nomes, horários, câmeras, possíveis protocolos internos, passos de uma destruição metódica. O policial achava que havia vencido uma discussão por um assento. Não fazia ideia de que acabara de declarar guerra à credibilidade da própria instituição que representava. Quando as rodas do avião tocaram o solo em Savannah, a transformação estava completa. A mulher vulnerável de vestido azul havia desaparecido. Quem desceu daquela aeronave foi a agente especial Lena Hawthorne, do Departamento de Segurança Federal. 2 jovens policiais do aeroporto aguardavam na ponte de desembarque. Quando ela apareceu, com o lábio inchado e o olhar cortante, eles hesitaram. Mesmo ferida, a autoridade que emanava dela ultrapassava qualquer patente ali. Ela não exigiu a prisão de Cole. Não ainda, porque Lena sabia, a vingança pública é passageira, mas a destruição institucional é eterna. Lidar com um agente de outra jurisdição era praticamente um convite para o caos. Documentos sumiam, relatórios eram distorcidos e a cortesia profissional desaparecia no ar. Não dessa vez. Isso exigia uma abordagem mais sutil e infinitamente mais letal. Ela manteve o tom calmo, deu uma explicação objetiva e forneceu aos oficiais as informações de contato das testemunhas que havia identificado. Por fim, solicitou com serenidade cirúrgica que uma cópia do relatório oficial fosse enviada para um endereço de e-mail restrito do Departamento de Justiça. A simples menção ao departamento fez os 2 jovens policiais endireitarem a postura. Em segundos, a arrogância deu lugar à atenção. Eles escoltaram o furioso oficial Dalton Miller para fora do avião, enquanto Camille Foster permanecia sozinha no silêncio abafado da aeronave em pouso. 1 hora depois, o som distante dos motores fora substituído pelo silêncio frio e controlado do edifício J. Edgar Hoover, em Washington. O ambiente era estéril, meticulosamente organizado, e cada passo ecoava com propósito. Ali, Camille não era uma vítima. Era uma das agentes mais respeitadas da divisão antiterrorismo. Ao passar pelos colegas, recebeu olhares de aprovação misturados à cautela. Todos conheciam sua reputação, meticulosa, implacável, dotada de uma percepção quase sobrenatural para detectar falhas em qualquer estrutura. Seu superior, o vice-diretor Harold Quinn, um homem de cabelos grisalhos e olhar experiente, observou discretamente o hematoma no canto de seu rosto enquanto ela entrava em seu escritório envidraçado. Quase tenho medo de perguntar, disse ele num tom seco. Isso não estava no relatório. Camille se sentou diante da mesa, o vestido de seda destoando do ambiente austero do poder federal. Um policial de Savannah teve um problema com meu assento no voo de volta para casa, respondeu com voz fria. Ele decidiu resolver isso com os punhos. O olhar de Quinn se enrijeceu. Agredir um civil já era grave.
Agredir uma agente federal, mesmo fora de serviço, era um ataque direto à instituição. Nome? Perguntou ele. Oficial Dalton Miller. Preciso requisitar o dossiê dele e todas as denúncias internas arquivadas, respondeu Camille sem hesitar. Também quero acesso ao Banco de Dados Nacional de Condutas Violentas e Reclamações Disciplinares. Não era um pedido, era uma ordem silenciosa. Quinn apenas assentiu e começou a digitar. Feito. Ele ergueu os olhos. E qual é o seu plano, Camille? Ela desviou o olhar para a janela, encarando o horizonte da capital. Ele acredita que é intocável, disse, sem emoção. Homens assim não apenas quebram regras. Eles acreditam que são as regras. Ela inspirou fundo. Uma investigação direta o transformaria em mártir. O sindicato policial o protegeria, o advogado dele faria barulho e tudo terminaria como sempre. Um processo administrativo estéril. Quinn cruzou as mãos. Então o que pretende? Camille o encarou. O brilho frio em seus olhos era quase hipnótico. Eu não vou usar um martelo, vou usar um bisturi. Quero vê-lo se desmontar, respondeu. A arrogância dele será a própria armadilha. Nas horas seguintes, Camille trabalhou com precisão cirúrgica. Os arquivos que Quinn liberou revelavam um histórico extenso e previsível. Dalton Miller acumulava 16 denúncias de uso excessivo da força em 13 anos de serviço. Cada caso seguia o mesmo padrão. Um confronto com civis, quase sempre de minorias raciais, escalava até a violência física. E todas as vezes, o desfecho era idêntico. Falta de provas, relatos inconsistentes, vítima não cooperativa. O sistema o protegia. Sempre. Mas Miller nunca havia enfrentado alguém como Camille Foster. Dessa vez, a vítima não se calaria. E ela estava prestes a criar suas próprias provas. Enquanto lia os relatórios, o lábio ainda latejava. Aquela dor era o lembrete físico do que estava prestes a fazer. Ela observou os nomes das vítimas arquivadas, cada uma delas apagada pelo descaso. Não era mais sobre ela. Era sobre todos os que haviam sido silenciados. O primeiro passo não seria um ataque, seria um sussurro. 2 dias depois, um e-mail anônimo e impecavelmente redigido chegou à caixa da Divisão de Assuntos Internos do Departamento de Polícia de Savannah, enviado de uma conta criptografada e impossível de rastrear. O conteúdo era uma obra de engenharia psicológica. Nenhuma menção a Camille Foster, nem ao incidente no voo. Apenas uma denúncia detalhada sobre o comportamento preocupante de um agente. Assunto: conduta inadequada. Oficial D. Miller. O e-mail descrevia, em linguagem técnica e precisa, um policial conhecido pela agressividade extrema, falta de controle emocional e histórico documentado de confrontos civis. Aludia de forma sutil a um incidente recente que colocara a corporação em risco de vergonha pública e ações legais. Terminava com uma frase curta, gélida e enigmática. O problema não é o que ele fez, é o que ele acredita que ainda pode fazer. O ChatGPT disse, uma linha simples, existem provas em vídeo. Seria uma pena se isso viesse a público antes que o departamento tivesse chance de abafar tudo. Camille estava sentada numa sala à meia luz de uma instalação de segurança máxima do FBI, uma xícara de café preto ao lado do laptop que soltava um vapor fino. Passara horas refinando aquele e-mail, escolhendo cada palavra como quem monta um mecanismo. Preciso, letal e sem vestígios. O objetivo não era desencadear uma investigação automática. Ela sabia que uma denúncia anônima provavelmente seria arquivada. O plano era acender uma fagulha no quintal de Dalton Miller. Uma fagulha que se transformasse numa fogueira impossível de ignorar. Um teste de lealdade para a corporação dele e um gatilho que, inevitavelmente, o deixaria à mostra. As horas seguintes confirmaram a previsibilidade humana. Alguém no departamento de polícia de Savannah abriu uma busca pelo nome de Miller, cruzou registros de viagens e relatórios do aeroporto, estavam mordendo a isca.
Para Dalton, o problema começou como sempre. Uma convocação discreta. O capitão Reynolds, com o sorriso de político e o olhar afiado, o chamou para uma conversa fechada. Quando a porta se fechou, o ar mudou. Recebi um e-mail estranho esta manhã, disse Reynolds, pousando uma cópia impressa sobre a mesa entre eles. A impressão eletrônica fazia o sangue do policial gelar ao reconhecê-la por seu tom clínico e direcionado. Não havia acusação direta, apenas uma sugestão perturbadora de que alguém estava observando e sabia mais do que deveria. Evidências em vídeo, murmurou Reynolds, sem emoção. A imagem do adolescente com o celular cruzou a mente de Dalton como um relâmpago. "O que é isso, Miller?" perguntou o capitão, a paciência murchando. Dalton sentiu o chão sumir. Mentir era um reflexo. Negar, o instinto. Ele escolheu uma versão deformada da verdade. Um passageiro embaraçoso. Provocou briga. Eu acalmei a situação. A voz saiu fina. Reynolds não comprou a fábula. "Você bateu em uma mulher?" O capitão repetiu mais alto, cortando a evasiva. A sala ficou fria. Reynolds deixou claro. O problema não era apenas o que aconteceu. Era que alguém ali fora queria criar problema. Faça isso desaparecer, sem manchete, sem constrangimento público. Entendido. A ordem soou como a velha regra. Resolvam entre nós. Dalton deixou o gabinete com o peso de quem sabe que a rede do grupo corrige falhas. Mas algo mudou. Reynolds não estava oferecendo proteção. Estava emitindo um alerta. O departamento o via menos como um ativo a defender e mais como um problema a conter. A paranoia cresceu como fungo. Os colegas passaram por ele na delegacia com acenos que perderam a naturalidade. Sorrisos ficaram tensos. Ele sentiu o isolamento se fechar. Dalton não era acostumado a ser olhado como risco. Em sua mente, a fúria virou plano. Descobrir quem havia enviado o e-mail. Encontrar a mulher do avião. Intimidá-la até o silêncio. Ele queria que ela sentisse o peso de se opor a um policial de verdade. Sem comunicar ninguém, entrou na área restrita do sistema da companhia aérea. Um abuso claro das credenciais que lhe eram concedidas. E iniciou uma busca ilegal na lista de passageiros. Cruzou nomes com fotos do DMV até que uma face apareceu na tela. Camille Foster. Um endereço em Alexandria, Virgínia. Um histórico limpo demais, sem registros que justificassem sua arrogância. Para ele, limpeza era sombra. Significava que havia algo a esconder. O medo que o havia corroído nas últimas horas transformou-se em uma excitação familiar. Agora, ele era o caçador. Marcou mentalmente o endereço e, com um breve telefonema para fingir uma emergência familiar, tirou 2 dias de folga, pulou no carro e começou uma viagem de 8 horas desde Savannah até Alexandria, alimentado pela certeza de que fecharia o ciclo com suas próprias mãos. Durante a viagem, Dalton ensaiou cada linha, cada gesto, a postura intimidadora que sempre arrancava silêncio e submissão. Já havia usado aquele repertório centenas de vezes. Uma palavra sussurrada num estacionamento, uma volta lenta pelo quarteirão, um conselho dado na calçada. Sempre funcionava. As pessoas dobravam-se perante o que percebiam como poder verdadeiro. Mas Camille não ficou à mercê. Enquanto Dalton se locomovia, ela já havia preparado o terreno com recursos que iam muito além de uma simples denúncia. Sinalizara seu nome em diversos bancos de dados policiais e ativaram um alarme discreto que disparou no momento em que ele executou a busca ilegal. Ela assistiu, fria, ao registro do acesso. Data, hora, IP. Um crime claro, um rastro digital perfeito. Ela sabia que ele viria. A arrogância daqueles homens funcionava como um mapa que sempre apontava para sua própria queda. O apartamento de Camille, moderno e discreto num prédio com segurança rigorosa, tornou-se um palco. A unidade de contramedidas do FBI instalou microcâmeras Pinhole em 3 ângulos estratégicos da sala. Microfones sensíveis captariam cada sílaba.
Os vizinhos receberam uma promoção de fim de semana anônima para garantir que a casa ficasse vazia. A armadilha estava montada. Só restava esperar. Às 16h15, bateu na porta com força. Mais um golpe autoritário. O tipo que pretende arrancar medo. Camille verificou a transmissão no celular, respirou e abriu. Dalton ficou ali, tentando manter a imponência, camiseta cinza e jeans, sem terno, sem artifício. Nada da seda, nada da maquiagem, a civil que ele imaginava dominar. Ela fingiu confusão, recuou um passo teatral, mostrou lábios trêmulos. Ele sorriu com superioridade. A bravata do avião dava lugar ao prazer predatório de quem acreditava ter a vantagem. Camille Foster? Perguntou ele sem surpresa. Precisamos conversar. Quem é você? Sua voz vacilou por uma fração, a atuação perfeita. Dalton aplicou a tática clássica. Avançar, cercar, controlar. Empurrou a porta com um clique seco e entrou, empurrando o espaço dela para trás até que ela se encostasse exatamente na área filmada. Recebi uma ligação do meu capitão, falou ele, os olhos fazendo a sala parecer menor. Parece que alguém enviou um e-mail maldoso sobre mim. Você não saberia de nada, né? Ela abanou a cabeça, olhos arregalados de medo. Não sei de nada. Dalton bateu um livro na mesa de centro. O som ecoou. Um aviso. Não minta. Você acha que pode me ferrar e sair impune? Ele se aproximou, voz baixa, ameaça velada. Você me conhece, sabe do que sou capaz. Alguns acidentes acontecem, sabe? Uma escada, um corrimão. Entende? Cada palavra dele era ouro para os microfones. Ele confessava, justificava, ameaçava e gravava a si mesmo. Camille não interrompeu. Deixou que a confissão se acumulasse como provas em camadas. Quando a ameaça transformou-se em admissão do padrão, ela mudou. A expressão dela virou lâmina. A calma fingida desfez-se numa frieza calculada. Está me ameaçando, policial? Perguntou ela, o tom agora cortante. Dalton vacilou, desconcertado pela mudança abrupta. Tentou retomar o controle com bravatas, mas a voz dela não mais tremia. Vinha firme, precisa. Você vai ligar para seu departamento e dizer que inventei tudo, que estava bêbado. Ele ameaçou, ainda segurando-se na fantasia da impunidade. Ou eu volto e termino o que comecei no avião. Camille deixou o silêncio preencher a sala, permitindo que cada palavra dele ecoasse nos microfones. Depois começou a desmontá-lo, parágrafo por parágrafo, com a precisão de quem conhece a lei e os mecanismos que a protegem. Você sabia que o acesso ilegal a registros protegidos é crime federal? Perguntou ela, medindo cada sílaba. Que ameaçar uma pessoa e admitir um padrão de intimidação pode configurar perseguição e obstrução? Parágrafo 1512, 18 USC. Perseguição e invasão da privacidade são federais. E o que mais? Lista de vítimas? 14 reclamações arquivadas? Pronunciou ela, soltando os números como lâminas. O impacto foi físico. Dalton empalideceu. Aquilo era informação selada, algo que só profissionais e aqueles com acesso a bancos especializados sabiam. O tom de sua voz encolheu. Quem é você? Gaguejou, o horror crescendo. Camille avançou um passo. O predador que ele supunha ter diante de si agora invertido. Não sou uma vítima fácil, disse ela, com frieza absoluta. Sou quem registra, quem verifica e quem garante que ninguém enterre esses nomes de novo. Em poucos segundos, a máscara dele começou a rachar. O sorriso convicto virou o olhar perdido. Aquelas confissões, aquelas ameaças, tudo estaria preservado em áudio e imagem. O homem que havia chegado para amedrontá-la descobriu que naquela sala, cada gesto seu era documentação. Você não entende o que fez, murmurou Dalton, a defesa desmoronando. Isso vai destruir minha carreira. É tarde, respondeu Camille. Você já começou a cavar sua própria cova. Do lado de fora, sem que ele soubesse, agentes aguardavam o sinal.
A casa vazia, as gravações limpíssimas, a data e hora do acesso ilegal. O quebra-cabeça estava completo. O lobo que vinha para devorar acabara de virar presa de um sistema que ele acreditava dominar. E enquanto Dalton olhava para ela, buscando uma saída, Camille deixou cair uma frase curta, cortante como vidro. Parecia que você precisava aprender que nem todo poder fica impune. Durante todo o caminho, ele ensaiava mentalmente o que diria. As palavras, o tom, a postura. Queria esmagá-la com o peso da própria presença, algo que já havia feito dezenas de vezes. Bastava um sussurro no estacionamento, uma passagem lenta de carro diante da casa errada, um aviso disfarçado de conversa amigável. Sempre funcionava. As pessoas recuavam diante do poder, sempre recuam. Mas não Helena Carter. Ela sabia que ele viria. Sabia que a arrogância de Daniel Moore era uma bússola que sempre apontava para a autodestruição. E desta vez, ela não seria o alvo, seria o espelho. O apartamento de Helena, num edifício moderno no coração de Richmond, era agora um palco cuidadosamente armado. Ela havia usado seus recursos no Departamento de Justiça para preparar o terreno. Cada movimento de Daniel estava sendo rastreado. Assim que ele tentou acessar o cadastro dela no sistema policial, um alerta silencioso soou. A tela dela piscou. Endereço IP, data, hora, tudo registrado. Enquanto ele acreditava que estava caçando, já havia se tornado a presa. A equipe de contramedidas técnicas montou 3 microcâmeras quase invisíveis no apartamento. Cada uma captava um ângulo diferente da sala de estar. O áudio era sensível o bastante para registrar um sussurro. Ela até enviara seus vizinhos para um fim de semana gratuito. Um sorteio falso. Nada e ninguém interromperia o que estava prestes a acontecer. Às 16h15, a batida veio. Seca, autoritária. Helena respirou fundo e verificou a transmissão no celular. Lá estava Daniel, camisa cinza, olhar de predador. Ela abriu a porta com expressão de confusão e medo calculados. Helena Carter? Perguntou ele, sabendo exatamente quem ela era. Quem é você? Respondeu com a voz trêmula. Ele entrou sem ser convidado, fechando a porta com um clique. Recebi uma denúncia anônima, disse, fingindo casualidade. Um e-mail bem desagradável. Você não saberia nada sobre isso, saberia? Helena balançou a cabeça. Eu não sei do que está falando. Ele jogou um livro sobre a mesa, fazendo o som ecoar. Não minta para mim. Você acha que pode destruir minha carreira com esse joguinho? Ele se aproximou. O corpo dele cobriu o dela como uma sombra. Eu não fiz nada, sussurrou ela. Foi você quem me agrediu. Daniel riu. Aquilo foi um tapinha. Você não faz ideia do que eu sou capaz. Acidentes acontecem. Escadas, freios, quedas. Você me entende? Perfeito. Era tudo o que ela precisava. Cada sílaba dele estava sendo gravada. Está me ameaçando, Lei Oficial Moore? Perguntou ela, o tom agora cortante como aço. Ele piscou, confuso com a mudança. Pode apostar que sim. Vai ligar para o meu departamento, vai dizer que inventou tudo, que estava bêbada, e vai esquecer meu nome. Ou eu volto. Helena o observou com calma glacial. Então é isso, respondeu. Você veio até minha casa sem mandado, acessou meus dados pessoais e acabou de confessar perseguição e intimidação de testemunha. Ele piscou, desnorteado. Do que você está falando? Código 18, parágrafo 2261A. Perseguição e parágrafo 1512. Intimidação de testemunha. Ambos federais. O rosto dele empalideceu. Quem diabos é você? Ela deu um passo à frente. Aquela que você não deveria ter subestimado. Helena manteve o olhar fixo. Vamos simplificar, Daniel. Tenho tudo gravado. Cada ameaça, cada admissão. E a câmera no detector de fumaça capturou o seu olhar quando falou de acidentes. Ele se virou, procurando as câmeras, suando. Você me armou uma cilada. Não, corrigiu ela calmamente. Você entrou na armadilha sozinho. Ele rangeu os dentes, os punhos cerrados.
Eu podia te matar agora e confirmar o que já está registrado. Além disso, disse ela, apontando discretamente para o relógio no pulso, meus sinais vitais estão sendo monitorados em tempo real. Se caírem, agentes federais entram aqui em menos de 1 minuto. Ele empalideceu. A raiva deu lugar ao pavor. Ele finalmente viu. Já não estava diante de uma vítima. Estava diante de uma caçadora. Sai da minha casa, disse ela, como quem sentencia. Daniel tropeçou até a porta, abriu-a e fugiu pelo corredor, cambaleando. Helena fechou a porta suavemente, encostou a testa no metal frio, respirando. A gravação já subia automaticamente para o servidor seguro do DOJ. O arquivo tinha um nome direto: Confissão Moore do MP4. Significava que o muro azul do silêncio estava prestes a ser arrebentado por um ariete federal, e ele tinha o nome de Daniel Moore gravado em letras maiúsculas. O primeiro sinal de que seu império pessoal havia desmoronado não veio com sirenes ou batidas na porta, mas com o toque de telefone do seu representante sindical. Moore, o que diabos você fez? A voz desesperada do homem soou trêmula. Os federais estão aqui. Tem um mandado para vasculhar seu armário, seu histórico, tudo. Daniel estava em casa em Richmond, tentando afogar as lembranças do confronto com Helena Carter em goles de uísque. Passara as últimas noites repetindo o mesmo mantra. Era blefe. Ela não tinha nada. Mas o telefonema destruiu essa ilusão. Era real. Tudo. Menos de 1 hora depois, 2 colegas com quem ele havia patrulhado por anos surgiram à sua porta. Não o encararam. Um deles estendeu um papel. Por ordem do chefe, Moore, você está suspenso. Licença administrativa imediata. Aquelas palavras o atingiram com mais força que o soco que ele dera em Helena no apartamento. Seu distintivo e sua arma, os símbolos de poder e identidade, seriam tomados. Ele desencaixou o distintivo do cinto, a mão tremendo. Depois abriu o cofre e retirou a Glock. O metal frio parecia zombar dele. O colega hesitou antes de sair, lançando-lhe um olhar breve. Dizem que era uma mulher, Dan, murmurou. Você cutucou o inimigo errado. A porta se fechou e o silêncio caiu como uma sentença. Daniel ficou sozinho, despido de poder, prestígio e proteção. O sistema que ele acreditava controlar agora o devorava. Sabia que a suspensão era só o início. O FBI viria, e viria pesado. Durante toda a carreira, Moore vivera sob a bolha da invencibilidade policial, amparado pelo código não escrito da linha azul. Os policiais protegem os seus, sempre. Mas havia uma exceção, até que um deles ameace o próprio sistema. Com os federais escavando cada canto do Departamento de Polícia de Richmond, Daniel tornou-se tóxico. O parceiro de 5 anos bloqueou suas ligações. Os colegas de bar atravessavam a rua ao vê-lo chegar. O distrito que antes o reverenciava, agora o tratava como um pária. Enquanto isso, o FBI avançava com a precisão cirúrgica de uma máquina bem azeitada. Agentes de terno escuro tornaram-se presença diária na delegacia. Educados, pacientes e implacáveis. Eles entrevistavam dezenas de oficiais, questionando o temperamento de Moore, os episódios omitidos, as denúncias abafadas. Ofereciam acordos, imunidades, proteções em troca de testemunhos. A muralha azul começou a rachar. De casa, Daniel assistia a própria vida ser dissecada à distância. Seus extratos bancários foram convocados, registros telefônicos rastreados, e-mails vasculhados. Os agentes erguiam o caso tijolo por tijolo, e ele não podia fazer nada. Cada carro que passava devagar na rua parecia um disfarce federal. Cada clique no telefone, um grampo. A paranoia o consumia. Ele bebia demais. O álcool já não trazia entorpecimento, só ruína. Passava horas na penumbra da sala,
encarando o documento que oficializava sua investigação. E na mente, a cena se repetia, o olhar sereno de Helena, sua calma demolidora, a precisão com que ela o destruiu. Quem era aquela mulher? Tentou vasculhar bancos de dados sigilosos, usou contatos sujos, mas não encontrou nada. Apenas um arquivo limpo, intocado. Era como se ela fosse um fantasma, uma profissional treinada. E a ausência de informação o apavorava mais que qualquer ficha criminal. A traição mais amarga veio de dentro. O capitão Hensley, seu superior, o mesmo que havia mandado resolver discretamente o caso do avião, foi o primeiro a cooperar com o FBI. Acusado de obstrução, ele trocou lealdade por imunidade. Depois, declarou que Moore tinha histórico violento, admitiu ter ignorado o protocolo. Sacrificou Daniel para salvar a própria carreira. A notícia chegou por vazamento de um antigo colega. Foi pior que a própria queda. Moore sempre acreditou na santidade da irmandade policial. Já havia acobertado colegas, falsificado relatórios, apagado provas, tudo em nome do pacto. Agora, o pacto o abandonava. De seu escritório em Washington, D.C., Helena Carter acompanhava o colapso. Recebia relatórios diários da equipe federal. Lia transcrições de depoimentos e via as provas se acumularem como blocos de concreto sobre o antigo predador. O castelo dele desmoronava exatamente como ela previu. Mas não havia prazer nisso, apenas uma serenidade fria, a satisfação técnica de quem vê um plano se cumprir. Moore perdera tudo, cargo, amigos, reputação. Restava-lhe apenas a liberdade, e até isso estava com os dias contados. A peça final do quebra-cabeça veio de um adolescente, o passageiro do avião, que entregou a gravação original ao FBI. O vídeo era nítido. Mostrava Daniel agredindo Helena, enquanto ela permanecia imóvel, firme, impassível. O procurador analisou as imagens, cruzou com o depoimento do capitão Hensley e a avalanche de provas. O caso estava sólido. Pegou o telefone e ordenou: "Vamos prendê-lo." A prisão foi um espetáculo calculado, nada de batida discreta. Era para todos verem. Às 10 da manhã de uma terça ensolarada, uma frota de SUVs pretas desceu a rua silenciosa do subúrbio de Richmond. Vizinhos espiavam pelas janelas, assustados. 12 agentes do FBI, coletes táticos com letras amarelas, cercaram a casa. O som dos passos sincronizados era mais aterrorizante que qualquer sirene. Moore os viu pela janela. Estava na cozinha, uma garrafa de uísque pela metade. Quando a batida veio: "FBI, abra a porta." Ele hesitou. O som da madeira vibrando com o segundo golpe trouxe a verdade. Era o fim. Tremendo, ele girou a chave e abriu a porta. E o ar frio da manhã foi a última liberdade que sentiu. Um idoso negro que Dalton Miller havia algemado brutalmente por estar sentado na própria varanda, e uma jovem que ele havia puxado pelos cabelos durante uma abordagem de trânsito em Savannah, 5 anos antes. Ambos relataram ao júri o mesmo padrão: abuso de autoridade, humilhação e raiva mascarada de procedimento policial. A cada palavra, o rosto de Dalton ficava mais tenso, o maxilar travado. Ele ouvia sua reputação ser desmontada peça por peça, e nada podia fazer. Quando chegou a vez de Camille Foster, o tribunal mergulhou em um silêncio absoluto. Ela entrou na sala de audiência com postura impecável e olhar firme. Nenhum colar, nenhuma maquiagem chamativa. Apenas a presença fria e serena de quem já tinha vencido antes mesmo de começar. O advogado de defesa tentou suavizar a tensão. "Senhora Foster, a senhora está ciente de que este tribunal exige veracidade absoluta, certo?" Ela respondeu sem desviar o olhar. "Estou. E é justamente por isso que estou aqui." Cada frase dela era uma lâmina. Relatou com precisão o momento em que Miller a abordou no avião. O tom de voz, as palavras ditas, o golpe. Não tremia. Não hesitava. Ao descrever o instante do soco, não falou com raiva, mas com frieza analítica.
Foi o reflexo de um homem acostumado a agir sem consequências. O júri assistia, hipnotizado. Até o juiz pareceu conter o ar. A promotora Maria Flores encerrou a sessão, projetando na tela a imagem congelada do vídeo. O punho de Miller a centímetros do rosto de Camille. Senhoras e senhores do júri, disse Maria, isso é o que acontece quando o poder se sente intocável. No dia seguinte, o tribunal estava lotado. As manchetes tomavam conta do país. Policial de Savannah julgado por abuso e racismo institucional. A imprensa comparava o caso a outros escândalos nacionais, e grupos de direitos civis protestavam do lado de fora. Dalton, agora apenas um número no sistema federal, encarava o próprio reflexo no vidro da cela de espera. O terno emprestado pelo advogado estava amarrotado, o cabelo desgrenhado. Ele pensava na casa vazia, nas fotos retiradas da parede, no silêncio da rua que antes o cumprimentava com respeito. Quando o veredito chegou, o tempo pareceu parar. O júri voltou após apenas 3 horas de deliberação. A juíza leu as palavras que ecoariam para sempre, culpado em todas as acusações. Camille não sorriu. Apenas fechou os olhos por um segundo, como quem libera um peso antigo. O som das algemas foi o mesmo de antes, só que agora era justiça. Dalton foi levado sem olhar para trás. Os flashes das câmeras estouravam enquanto ele desaparecia pelo corredor. Do lado de fora, uma repórter resumiu o sentimento do país. Hoje, Savannah assistiu à queda de um símbolo e ao nascimento de um novo tipo de coragem. Camille saiu do tribunal em silêncio, o vento bagunçando seus cabelos. O caso estava encerrado, mas o eco dele se espalharia por muito tempo, lembrando a todos que o muro azul do silêncio pode até ser alto, mas não é indestrutível. O ChatGPT disse: um idoso negro que Dalton Miller havia espancado por desacato e uma jovem que ele havia arrastado pelos cabelos em uma abordagem de trânsito. Ambos descreveram o mesmo padrão: agressividade imediata, recusa em ouvir e violência diante de qualquer gesto de resistência. Desta vez, porém, suas vozes não estavam confinadas a um relatório arquivado na corregedoria. Eram ouvidas sob juramento diante de um tribunal federal e de um país inteiro. Os depoimentos foram devastadores. O júri, antes concentrado apenas no incidente do avião, agora via o retrato completo de um homem que transformara o distintivo em licença para brutalidade. Cada palavra corroía o verniz de autoridade de Miller, reduzindo-o a um predador comum em farda. A promotora Maria Flores respirou fundo. O alicerce estava pronto. Agora era hora de apresentar a mulher que encerraria o caso. Amanhã, disse ela à equipe com o tom de quem já previa o desfecho, trazemos Camille Foster. Amanhã isso acaba. O dia seguinte amanheceu abafado, o tribunal lotado. Nenhum assento vazio. O público, os jornalistas, os agentes federais. Todos esperavam o depoimento da mulher que derrubara um policial protegido por anos de silêncio institucional. Quando o nome dela foi chamado, Camille caminhou até o banco das testemunhas com a calma de quem já enfrentou o inferno. Vestia um terno azul marinho simples, o cabelo preso, o rosto sereno. Seu lábio, antes ferido, estava completamente curado, mas o olhar ainda carregava a lembrança da violência. Fez o juramento sem hesitar e sentou-se, o corpo ereto, os olhos fixos em Flores. Não olhou para Miller. A promotora iniciou o interrogatório reconstruindo sua trajetória. Anos de serviço, operações de risco, conduta exemplar. Depois, passou ao dia do voo. Camille narrou cada detalhe com precisão cirúrgica. O tom de voz, a imposição, o momento em que ele a empurrou e, enfim, o soco. Ele me bateu porque eu disse não, afirmou, a voz firme. Porque não me via como uma pessoa, me via como um obstáculo. O advogado de defesa levantou-se com um sorriso debochado. Tentou inverter o jogo. Senhora Foster, a senhora é uma agente federal, treinada em combate e manipulação psicológica, correto? Sou treinada para lidar com ameaças à segurança nacional, respondeu ela.
Então a senhora, uma combatente profissional, se sentiu ameaçada por um policial? Insistiu ele teatral. Eu me senti agredida por um homem que abusou de poder. Meu treinamento não muda o fato de que seu cliente cometeu um crime. O tom dela não oscilou. Nem ironia, nem raiva. Apenas controle absoluto. O advogado tentou distorcê-la, provocar reação, em vão. Camille era uma muralha. Após uma hora de frustração, ele desistiu. Sem mais perguntas, meritíssimo. Flores levantou-se. Meritíssimo, a acusação gostaria de apresentar uma última prova. Um murmúrio percorreu o tribunal. As luzes se atenuaram. Uma tela desceu do teto. O vídeo começou. A gravação da câmera escondida no detector de fumaça da casa de Camille. Dalton Miller apareceu na tela invadindo o apartamento, andando em círculos, a voz reverberando pelas paredes. Você não faz ideia do que eu sou capaz. Quem me desafia costuma se arrepender. Acidentes acontecem. O tribunal congelou. O som da própria voz dele enchia a sala. Cada ameaça, cada passo. O júri se inclinou para a frente, estarrecido. Quando o vídeo terminou com Miller percebendo a câmera e fugindo em pânico, o silêncio que ficou era absoluto. O tipo de silêncio que antecede uma sentença. Flores deixou aquele instante respirar antes de dizer, com suavidade mortal: a acusação encerra meritíssimo, nada mais precisava ser dito. A própria arrogância de Miller havia se transformado na última testemunha contra ele. Ele afundou na cadeira, o olhar vazio. O júri levou apenas 45 minutos. Um tempo curto o bastante para deixar claro que não havia dúvida. Quando voltaram, nenhum deles olhou para o réu. O juiz leu o veredicto com voz grave. Sob a acusação de privação de direito e sob o pretexto da lei, culpado. Sob a acusação de obstrução da justiça, culpado. Sob a acusação de perseguição e intimidação de testemunha, culpado. Camille observou sem expressão. Nenhum sorriso, nenhum gesto de vitória. Apenas um olhar profundo, frio e sereno. Dalton Miller, o homem que acreditava ser intocável, agora fitava o chão, o rosto pálido, as mãos trêmulas. O som do martelo do juiz ecoou como o ponto final de uma era. E assim, o policial que um dia acreditou controlar o medo, conheceu o próprio. Dentro de uma cela federal, longe das câmeras e da farda que o protegia. A batida do martelo marcou o fim da vida que Mark Dalton conhecia. Quando o escrivão terminou de ler o veredito, o juiz limpou a garganta e ergueu os olhos, mirando não os advogados, mas diretamente o réu. Sr. Dalton, levante-se, ordenou. O ex-policial se pôs de pé, os movimentos rígidos, quase mecânicos. O silêncio no tribunal era denso, pesado. Por 12 anos, começou o juiz com voz cortante, você usou um distintivo que deveria representar confiança, honra e dever. Fez um juramento de proteger, mas escolheu o caminho oposto. As provas apresentadas aqui mostraram não um defensor da lei, mas um homem que se acreditava acima dela. O senhor usou sua autoridade para intimidar, agredir e humilhar. Foi um predador escondido à vista de todos, amparado por um sistema que o protegia e por um código de silêncio que o senhor explorou. Fez uma pausa. As palavras ecoaram no mármore e nos corações de todos presentes. Seu ataque contra a agente Ava Sterling não foi um acidente. Foi o resultado inevitável de anos de impunidade e arrogância. O distintivo não é uma coroa. A autoridade que ele concede não é absoluta. Hoje, essa autoridade termina. O juiz ergueu o martelo. Pela gravidade dos crimes, pela tentativa de intimidar uma testemunha federal e por sua total ausência de remorso, este tribunal o sentencia a 7 anos de prisão federal. Um murmúrio coletivo percorreu o tribunal. 7 anos. Uma mensagem clara. Ninguém está acima da lei. Os marechais se aproximaram. Dalton os olhou atordoado. Sua mente girava, tentando encontrar ar onde não havia mais espaço para esperança. Ele procurou Ava no meio do público e a encontrou.
Por um instante, os dois se encararam. Ele buscava piedade. Ela, serenidade. No olhar dela, havia apenas vazio. Não ódio nem perdão. Apenas a certeza de que tudo havia terminado. Os oficiais o seguraram pelos braços e o conduziram. Ele não resistiu. A luta havia acabado. Enquanto era levado, o tribunal voltou a respirar. Do lado de fora, câmeras piscavam, repórteres gritavam, manchetes nasciam em tempo real. Ava saiu do prédio em silêncio. O vento frio da noite tocou seu rosto. A justiça havia sido feita. Sem gritos, sem aplausos. Apenas o som distante de um mundo que continuava girando. Semanas depois, ela estava na varanda de seu apartamento em Richmond, observando as luzes da cidade refletirem no rio como diamantes dispersos. O caso já não dominava mais os noticiários. A mídia havia encontrado outro escândalo, mas dentro dela havia paz. O Departamento de Polícia de Charleston agora vivia sob intervenção federal. Auditorias, demissões, novas políticas, mudanças lentas, dolorosas, mas reais. Mark Dalton era agora apenas um número, sem distintivo, sem poder, sem nome. A balança, por fim, havia se equilibrado. Não houve celebração. Ava sabia que justiça verdadeira nunca é espetáculo. É silêncio, é peso, é reparação. Ela não o destruiu por vingança. Fez o que precisava ser feito, por princípio, porque poder sem responsabilidade é tirania. E o distintivo, um símbolo de proteção, nunca deve se tornar uma arma de opressão. Homens como Dalton prosperaram nas sombras do silêncio. Tudo o que ela fez foi acender uma luz forte o bastante para que não restasse lugar onde se esconder. Ele cavou a própria ruína. Ela apenas segurou o espelho. E pelas 14 vítimas que vieram antes dela, cada pessoa que um dia foi humilhada, ameaçada ou esquecida, um fragmento de justiça, ainda que pequeno, finalmente foi restaurado. E você? Qual é a fronteira entre justiça e vingança? Ava fez o certo ao expô-lo, ou deveria ter confiado nos canais oficiais desde o início. Deixe sua opinião nos comentários e obrigado por acompanhar esta história até o fim.